Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. Estamos de volta com mais uma aula do nosso módulo de Direito Civil. Falaremos nessa aula sobre pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Meus queridos, cada aula que nós terminamos é mais um item do edital e com certeza é um passo a mais para a sua aprovação. Então vamos lá, vamos firmes. Tenho certeza da aprovação de todo mundo, todos os alunos do professor André Vilaverde aprovados nessa prova da primeira fase. Vamos lá aprender hoje sobre pessoas jurídicas. Meus queridos, nós encontraremos em outros ordenamentos a denominação diferente de pessoas jurídicas, e eu fico preocupado que isso possa cair na sua prova e você se confunda. Então vamos lá. Alguns doutrinadores e outros ordenamentos jurídicos trazem a denominação de pessoas morais, pessoas coletivas, que é adotado em Portugal, pessoas de existência ideal, que é adotado na Argentina, justamente em razão da influência do Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, jurista brasileiro, que foi o responsável pelo esboço de Teixeira de Freitas, que era para ser o nosso Código Civil. Não foi adotado no Brasil, mas serviu como orientação, como base para o Código Civil argentino. Tranquilo? E no Brasil e na Espanha, por exemplo, nós temos a denominação, a expressão pessoas jurídicas. Professor, mas o que é pessoa jurídica? Qual o conceito de pessoa jurídica? Vamos lá. Pessoa jurídica é a soma de esforços humanos ou patrimoniais tendente a uma finalidade lícita, específica e constituída na forma da lei. Então, é a soma de esforços humanos, e aí nós teremos as corporações, nós já aprenderemos daqui a pouquinho, ou patrimoniais, e aí nós teremos as fundações, tendente a uma finalidade lícita, específica e constituída na forma da lei. Meus queridos, muito cuidado, viu? Por quê, professor? O simples fato de possuir CNPJ não pressupõe a existência de uma pessoa jurídica. Tudo bem? O empresário individual, por exemplo, ele possui CNPJ, mas não é uma pessoa jurídica. O cartório, a serventia extrajudicial, ele possui CNPJ, mas não é uma pessoa jurídica. Professor, e o que caracteriza a existência de uma pessoa jurídica? No Brasil, pressupõe a existência de uma pessoa jurídica o seu registro. Nós aprenderemos certinho daqui a pouquinho que as empresas, o registro na junta comercial e as demais, as associações, as fundações que não têm a caráter empresarial, não têm a natureza empresarial no registro civil das pessoas jurídicas. Então, não basta ter CNPJ. CNPJ não significa que é uma pessoa jurídica. Tudo bem? Professor, e qual é a natureza da pessoa jurídica? Nós temos diversas teorias para explicar a natureza das pessoas jurídicas. E aí, para você que está anotando, pode pausar o vídeo, vamos lá. Primeiro, a teoria negativista e, em segundo lugar, as teorias afirmativistas. Dessas teorias afirmativistas, nós destacaremos duas, que é a teoria da ficção e a teoria da realidade. Tudo bem? Vou falar sobre as duas teorias para vocês e essas subdivisões. Primeiro, a teoria negativista. Meus queridos, a teoria negativista, ela fica apenas para aspectos históricos, para efeito histórico, porque ela não é aceita mais em nenhum ordenamento, por nenhum doutrinador, mas pode cair na sua prova. Então vamos lá. Teoria negativista é aquela que nega a existência da pessoa jurídica como sujeito de direito, que diz que a pessoa jurídica não é um sujeito de direito. Confunde a pessoa jurídica com a pessoa física. Tudo bem? As teorias afirmativistas são aquelas que admitem a existência da pessoa jurídica. E elas são divididas em teoria afirmativista da ficção e teoria afirmativista da realidade. Então vamos lá, professor, o que é essa teoria afirmativista da ficção? Teoria da ficção, que tem como principal expoente o grande Savigny, certo? O grande Savigny, que dizia o seguinte: a pessoa jurídica
tem uma existência meramente ideal. Pessoa jurídica é uma criação do direito, certo? Pessoa jurídica tem uma existência abstrata criada por lei. Então, para o Savigny, a pessoa jurídica não possui uma existência sociológica, é uma existência ideal, uma criação do direito, certo? Uma criação artificial da lei. Tranquilo? Professor, e a teoria da ficção? Essa é a teoria da ficção legal do Savigny. E nós temos também a teoria da ficção doutrinária. Para a teoria da ficção doutrinária, você já deve ter imaginado que é a pessoa jurídica, ela tem existência real, mas é apenas intelectual. É uma ficção criada pela doutrina. Tranquilo? Ficção legal criada pela lei, certo? Uma existência ideal, Savigny, e a ficção doutrinária criada pela doutrina. Não tem existência real, tem uma existência intelectual. Tudo bem? Passando para mais um tópico, teoria da realidade, então, professor. A teoria da realidade, ela se divide em realidade objetiva e realidade técnica. Vamos lá, então. Teoria da realidade objetiva, também conhecido como teoria da realidade orgânica. Para essa teoria, a existência da pessoa jurídica, ela possui existência própria. Ela possui uma existência real, uma existência social, assim como todos os indivíduos, certo? Então, para essa teoria, teoria da realidade objetiva, a pessoa jurídica é um organismo social. É uma criação da sociologia, é um ser com vida própria. Professor, quem que defende essa teoria? O principal defensor dessa teoria é o nosso querido Clovis Bevilacqua, certo? Clovis Bevilacqua é um dos defensores da teoria da realidade objetiva. Pessoa jurídica, ela tem existência própria, real, ela é um indivíduo, é um ser com existência própria. E por último, nós temos o quê? A teoria da realidade técnica ou teoria da realidade jurídica. Professor, o que diz essa teoria? Essa é a mais importante, viu? Muita atenção para essa teoria agora. Vamos lá. Ela diz que a pessoa jurídica, ela tem uma existência e uma atuação social e real, embora a sua personalidade seja uma criação da técnica jurídica. Tranquilo? Então, a pessoa jurídica tem uma existência e atuação social e real, mas a sua personalidade é criada em razão de uma técnica jurídica. Por isso, teoria da realidade técnica. Alguns chamam também de teoria da realidade jurídica. Tranquilo? Meus queridos, esta é a teoria adotada pelo Código Civil Brasileiro. A teoria da realidade técnica, teoria da realidade jurídica, em que a pessoa jurídica ela possui uma existência real e social, mas a sua personalidade depende do que? De uma criação jurídica. E qual é essa criação jurídica, professor? A aquisição da personalidade jurídica no Brasil se dá com o registro. Por isto que é a teoria da realidade técnica, da realidade jurídica. Possui existência, sim, mas necessita para ter personalidade do registro. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, meus queridos. O artigo 985 do Código Civil estabelece que a sociedade adquire personalidade com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. Para o professor Caio Mário da Silva Pereira, esse é o sistema denominado disposições normativas, ou seja, apesar de ser uma criação humana, a aquisição da personalidade jurídica depende da prática de um ato autorizado pelo Estado, de um ato estatal do registro. Tudo bem? Sistema das disposições normativas, sistema da realidade técnica, da realidade jurídica. Tranquilo? Meus queridos,
Algumas pessoas jurídicas, elas necessitam de autorização e aprovação prévia do Poder Executivo, sob pena de inexistência. Professor, nos dê um exemplo dessa pessoa jurídica. Os bancos. Os bancos, para existirem, devem primeiro ter o quê? Uma autorização prévia do Poder Executivo. E depois o quê? O seu registro. Tranquilo? Vamos lá, seguindo. Professor, o que é levado a registro de uma pessoa jurídica? São levados a registro de uma pessoa jurídica os seus atos constitutivos. E quais são esses atos constitutivos, professor? Nós temos o estatuto para as fundações de direito privado, associações, cooperativas e sociedades anônimas e o contrato social pelas sociedades em geral. Tudo bem? Tranquilo? Professor, e a sociedade desprovida de registro? A sociedade desprovida de registro não é uma pessoa jurídica, é um ente despersonalizado, é um ente sem personalidade. É uma sociedade de fato ou uma sociedade irregular. Tudo bem? Lembra do que nós combinamos? Leitura obrigatória do artigo 46 do Código Civil. Porque lá nós temos os requisitos deste ato constitutivo. A denominação, a sede, o nome, o modo como se administra e se representa essa pessoa jurídica, os membros, se eles respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações, condições de extinção, destino do patrimônio da pessoa jurídica. Então, leitura obrigatória do artigo 46. Professor, e o registro das cooperativas? Meus queridos, você não pode errar isso na sua prova do Maranhão. Há uma divergência doutrinária, há uma divergência legislativa sobre esse tema. Alguns dizem que é registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, outros dizem que é registrado na Junta Comercial. Para a sua prova, você deve adotar o que diz o artigo 526, parágrafo 1º do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão. Esse artigo, ele proíbe o registro de cooperativas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Então, independentemente dessa divergência doutrinária que nós temos, para a sua prova do Maranhão, a cooperativa, ela é registrada na Junta Comercial. Na Junta Comercial. Tudo bem? E aí colocamos um ponto final, não se esqueça desse tema que é muito importante. Professor, e o registro dos partidos políticos? Meus queridos, os partidos políticos, muita atenção, eles adquirem a personalidade também com o registro, mas para fins de aquisição de direitos eleitorais, ou seja, para participar de eleições, para obter recursos do fundo partidário, ele deve se registrar também no Tribunal Superior Eleitoral. Então nós temos dois registros, mas a personalidade do partido político, ela surge, ela nasce com o seu registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Tranquilo? E a sociedade de advogados, professor? Sociedade de advogados adquire a sua personalidade jurídica também com o registro, mas esse registro é feito que perante o Conselho Sessional da Ordem dos Advogados do Brasil. Não é na Junta Comercial e não é no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, é no Conselho Sessional da OAB. Tudo bem? Registro de associações e fundações. Associação e fundação devem ser registradas no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Tudo bem? Professor, o que são entes despersonalizados? Guardem essa palavra. Eu falei despersonalizados, porque muita gente fala despersonificados. O correto é o quê? Despersonalizados, que são entes sem personalidade jurídica. São entes que não são registrados, Por exemplo, professor, o condomínio. Condomínio possui CNPJ, possui conta bancária, condomínio contrata empregados, possui patrimônio, mas o condomínio não possui personalidade jurídica. Por isso é um ente o que
despersonalizado. Tranquilo? O professor Silvio Venosa é um dos poucos doutrinadores que fala que esses entes, o condomínio, por exemplo, é um ente com personificação anômala, mas a maioria da doutrina entende que são entes despersonalizados. Tranquilo? Não são sujeitos de direito, por exemplo, a massa falida, o espólio, uma sociedade de fato e uma sociedade irregular, que eu já falaria a diferença para vocês. O Código de Processo Civil confere a estas pessoas capacidade judiciária. Eles podem figurar na relação processual tanto ativa como passiva, mas eles não são sujeitos de direitos, porque eles não possuem personalidade. São entes despersonalizados. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Esses entes despersonalizados, eles são tratados pelo artigo 986, que diz lá o que? Das sociedades em comum. Elas possuem responsabilidade solidária e ilimitada. Responsabilidade solidária e também ilimitada. Os sócios, eles só podem provar a existência dessa sociedade em comum por escrito. Os terceiros podem provar a existência da sociedade de qualquer modo, mas os sócios de uma sociedade em comum, uma sociedade de fato ou uma sociedade irregular, só podem provar a existência da sociedade por escrito. Professor, eu estou curioso, qual a diferença entre sociedade de fato e sociedade irregular? Meus queridos, para alguns doutrinadores, sociedade de fato é aquela que sequer tem um ato constitutivo. A sociedade irregular é aquela que possui um ato constitutivo, mas ainda não foi levado a registro. Por isso, sociedade irregular. Mas ambas são sociedade em comum. Sociedade em comum e não possuem personalidade jurídica. Vamos lá? Mais um tópico, meus queridos. Desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração. Não é despersonalização. Aqui é ao contrário. Por quê? Na desconsideração, nós não extinguimos a personalidade. Então não há uma despersonalização, não há uma retirada da personalidade, uma extinção. Nós temos apenas um afastamento temporário desta personalidade. Por isso nós temos a desconsideração da personalidade jurídica, algo temporário, não é para sempre e não há se falar em extinção da personalidade. Tudo bem? Professor, o que é isso? A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela surge para responsabilizar os sócios pelos atos praticados no exercício da atividade empresarial, certo? Então ela é uma exceção ao princípio que estabelece a autonomia entre os bens da empresa e os bens dos sócios. Então a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela afasta temporariamente a personalidade jurídica. Por isso que na França essa teoria é chamada de afastamento da personalidade jurídica. Na Itália nós temos a teoria da superação da personalidade jurídica. Na Alemanha, meus queridos, nós temos o que? A teoria da penetração da personalidade jurídica. São diversas denominações para o mesmo instituto, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Tudo bem? Não falar em despersonalização. Nós temos, e sempre cai isso em prova e os alunos erram, e eu vou deixar bem claro para vocês agora a diferença. O Código Civil de 2002 adota a teoria maior da desconsideração. Professor, por que teoria maior? Teoria maior porque exige mais requisitos, exige uma série de requisitos para a desconsideração da personalidade. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria menor da desconsideração, que nós temos pouquíssimos requisitos para esta desconsideração. Tranquilo? O STJ entende que para a desconsideração, no caso do Código Civil, do artigo 50 do Código Civil, são necessários os seguintes requisitos:
insuficiência patrimonial, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então nós temos requisitos objetivos, a insuficiência de patrimônio da empresa devedora, e requisito subjetivo, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Tudo bem? Meus queridos, é possível que a própria pessoa jurídica invoque em seu favor a teoria da desconsideração. Isso já caiu em concurso e esse é o entendimento do enunciado número 285 das Jornadas da Justiça Federal. Certo? Enunciado número 285 das Jornadas de Direito Civil lá da Justiça Federal. Tranquilo? Mais uma informação para vocês que, pela teoria da desconsideração, o patrimônio atingido pode ser do sócio ou até mesmo do administrador, que não necessariamente é sócio. Então, a desconsideração pode atingir o patrimônio do sócio ou do administrador, que pode inclusive não ser um sócio. A teoria menor da desconsideração exige apenas um requisito: o inadimplemento da pessoa jurídica. O STJ já entendeu que, por exemplo, na teoria menor adotada no direito do consumidor e no direito ambiental, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica já possibilita a desconsideração da personalidade jurídica. Então não há necessidade de desvio de finalidade e de confusão patrimonial, porque adota-se ali a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Tudo bem? Professor, mais alguma norma adota a teoria da desconsideração? O Código Tributário Nacional, a Lei Antitruste, a Lei 8.884 de 94, também adota a teoria da desconsideração. E por último, a última informação para vocês: o direito do trabalho, sem previsão legal, adota a teoria menor da desconsideração. Por que, professor, sem previsão legal? Nós não temos na CLT nenhuma previsão para desconsideração da personalidade jurídica. Dever-se-ia adotar o quê? As normas gerais do Código Civil, que seria a teoria maior da desconsideração, mas o direito do trabalho, e aí com base no princípio da equidade, no princípio da proteção do trabalhador, os juízes do trabalho adotam de forma equivocada, na minha opinião, a teoria menor da desconsideração. Tranquilo? Vamos lá, meus queridos? Seguindo o nosso estudo, falar um pouquinho para vocês sobre o novo CPC, mesmo que a aula é de Direito Civil, você deve fazer a leitura obrigatória dos artigos 133 a 137. Nós temos lá o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, para você, terminando essa aula, leitura obrigatória do CPC 2015 em relação a esse tema. Tudo bem? Mais um tópico: representação da pessoa jurídica. Meus queridos, a pessoa jurídica, ela atua por meio de seus órgãos. Ela atua por meio de seus órgãos e administradores na forma estabelecida nos seus atos constitutivos. Então são os atos constitutivos da pessoa jurídica que delimita a atuação dos órgãos e dos administradores da pessoa jurídica. Professor, e se houver uma omissão nos atos constitutivos? Havendo a omissão nos atos constitutivos, todos os integrantes estão aptos a representar a pessoa jurídica. Tranquilo? Então nós temos lá o que? Uma hipótese de administração coletiva, mas somente no caso de omissão de determinada representação nos atos constitutivos de uma pessoa jurídica. Uma informação importante para vocês é a respeito da citação da pessoa jurídica. O STJ entende que a citação da pessoa jurídica feita na sede da pessoa jurídica, mesmo que recebida por funcionário incompetente, por funcionário que não pertence ao quadro da administração,
essa citação é válida, em razão da teoria da aparência. Tudo bem? Teoria da aparência que nada mais é do que uma teoria da boa-fé nas relações jurídicas. Então, em razão disso, mesmo esse funcionário, se ele recebeu na empresa, estava com o uniforme da empresa, presume-se pela teoria da boa-fé que essa citação ela será válida. Tudo bem? Último item da nossa aula, classificação das pessoas jurídicas. Isso cai muito em prova. Vamos lá. Quanto à nacionalidade, a pessoa jurídica ela pode ser nacional ou estrangeira. E como eu faço para saber, professor? Por meio do seu registro. Então aqui nós não analisamos a origem do capital, a nacionalidade dos membros da pessoa jurídica, a origem do controle financeiro, isto não importa. O que importa é o local do registro. Se a pessoa jurídica é registrada no Brasil, ela é uma pessoa jurídica nacional. Se ela não é registrada no Brasil, ela é uma pessoa jurídica estrangeira. Tranquilo? Por exemplo, meus queridos, a Coca-Cola é uma empresa nacional, é uma pessoa jurídica nacional, porque ela é registrada no Brasil, ainda que ela se utilize, ainda que ela atue com uma marca estrangeira. Teremos uma aula específica sobre propriedade industrial, mas agora, saibam, Coca-Cola é empresa nacional, registrada no Brasil, só para ficar bem um exemplo para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando que algumas atividades, elas são exclusivas de pessoas jurídicas nacionais. Por exemplo, a exploração mineral. Mas isso não significa que esta pessoa jurídica, ela seja nacional ou estrangeira. Pessoa jurídica nacional registrada no Brasil. Pessoa jurídica estrangeira registrada no exterior. Tudo bem? Quanto à atividade das funções, a pessoa jurídica ela pode ser de direito público e de direito privado. De direito público nós já estudamos lá no direito administrativo. Pessoa jurídica de direito público externo, as organizações das Nações Unidas, a Santa Fé e os países estrangeiros. São todas pessoas jurídicas de direito público externo. E de direito público interno, professor? União, Estado, Distrito Federal, territórios e municípios. Autarquias, associações públicas e empresas estatais e demais entidades de caráter público criadas por meio de lei. Essas são as pessoas jurídicas de direito público interno. E nós estudaremos especificamente as pessoas jurídicas de direito privado. E nós temos no nosso Código Civil 6 pessoas jurídicas de direito privado. É um rol meramente exemplificativo, certo? Porque se essa pessoa jurídica for registrada, se ela for registrada, ela será uma pessoa jurídica. Mas esse rol exemplificativo deve ser memorizado pelo aluno. Vamos lá. Sociedades, associações, fundações, partidos políticos, organizações religiosas e a empresa individual de responsabilidade limitada. Sociedade, associações, fundações, partidos políticos, organizações religiosas e a EIRELI. Essas são as 6 espécies nominadas de pessoa jurídica que nós temos no Código Civil. Quanto à estrutura interna, meus queridos, nós temos a divisão em corporações e fundações. As corporações, elas são uma soma de esforços humanos, uma soma de pessoas, de esforços de pessoas. E as fundações é a soma de determinado patrimônio. Então, corporações lembram de corpo, pessoas, e fundações são união de patrimônio. Das corporações nós temos as sociedades, as principais são as sociedades e as associações. Professor, o que diferencia uma sociedade de uma associação? Muito cuidado aqui, meus queridos. As sociedades, elas são uma união de indivíduos que se organizam por meio de um contrato social para a partilha de lucros. Então, o que diferencia uma sociedade de uma associação
é a partilha de lucros. A finalidade lucrativa é o principal traço de distinção entre uma sociedade e uma associação. Agora, as sociedades, elas se dividem em sociedade empresarial, que nós veremos lá no direito empresarial, teremos um item específico sobre empresários. E sociedades simples. Sociedades simples, meus queridos, elas não empreendem nenhuma atividade empresarial. Ela pode até prestar um serviço de natureza técnica, de natureza científica, mas não compreende uma atividade empresarial. Essas sociedades simples são registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Qual o exemplo, professor? Uma sociedade de médicos, uma clínica de dentistas, uma sociedade de contadores, são uma sociedade simples. São sociedades simples, porque elas almejam lucro. Por isso que são diferenciadas das associações. Tranquilo? Sociedade empresarial nós veremos na aula de direito empresarial. Tranquilo? Sociedade empresarial é aquela que o exercício da atividade é própria de empresário. Ele realiza uma atividade econômica organizada para produção, circulação de bens e serviços. Aula de direito empresarial registrada no Registro Público das Empresas Mercantis, na Junta Comercial. Professor, e as associações? As associações, elas decorrem da nossa Constituição, que autoriza a plena liberdade para a associação para fins lícitos, vedada apenas a associação de caráter paramilitar. Professor, qual seria o conceito de uma associação? A associação é uma entidade de direito privado, que nós estamos estudando, formada pela união de pessoas, porque ela é uma corporação, com o propósito de realizar atividades com fins não econômicos, A finalidade lucrativa, ela é somente da atividade empresarial, organizada mediante estatutos. Meus queridos, é possível que essa associação, que ela tenha lucro, certo? O que a legislação proíbe é a repartição desta renda entre os associados. Ela pode ter lucro, mas não pode ter repartição deste lucro entre os seus associados. Essa é a diferença principal, então, que é a finalidade lucrativa da sociedade empresária e sociedade simples e não lucrativa das associações. Tudo bem? Vamos lá, meus queridos. A associação, ela se organiza mediante um estatuto. E aí a leitura obrigatória para vocês do artigo 54 do Código Civil. Lá nós temos todos os requisitos dos estatutos. Denominação, finalidade, sede, requisitos para admissão e demissão desses associados. E aí eu deixo para vocês a leitura do artigo 54 do Código Civil. Tudo bem? Este estatuto é levado a registro na Serventia de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Lembrando mais uma vez, nas associações nós não temos sócios, nós temos associados. Por isso que nós temos o princípio da isonomia entre os associados. Tudo bem? Vamos lá. Professor, esta qualidade de associado, ela pode ser transmitida? Em regra, não. Em regra, a qualidade de associado, ela é personalíssima, ela é intransmissível. Entretanto, o estatuto pode prever de forma contrária. Pode prever que esta qualidade de associado pode ser o que? Transmissível. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Um outro artigo que eu gostaria que vocês lessem do Código Civil é o artigo 57, porque nós tivemos uma modificação nesse artigo que exige agora o devido processo legal para a exclusão de um associado. E aí você já deve se recordar da nossa aula de Direito Constitucional, que nós falamos sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Esse artigo é um exemplo perfeito da aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, porque nós temos
a obrigatoriedade do devido processo legal em uma atividade de caráter privado, que seria a exclusão de um associado. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá? E o nosso último tópico da aula, falaremos agora sobre as fundações privadas. Nós já estudamos lá no direito administrativo as fundações públicas, mesmo que nós temos fundações públicas de caráter privado. Dê uma retornada à nossa aula de direito administrativo para que você não tenha nenhuma dúvida. Aqui nós estudaremos as fundações de direito privado. São fundações que são registradas no registro civil das pessoas jurídicas. Essas fundações de direito privado, elas são fiscalizadas pelo Ministério Público Estadual. Professor, como é instituída uma fundação de direito privado? De direito público nós já sabemos, por lei. E direito privado? Por escritura pública ou testamento. Por meio de escritura pública ou testamento, nós temos uma dotação especial de bens, especificando a finalidade que será destinada a esses bens e declarando também a maneira de administração, certo? Esta instituição pode ser em vida, por escritura pública, ou mortis causa, por meio de testamento. E esse testamento pode ser público e pode ser particular. Mas a escritura não, é escritura pública. Não pode haver instituição de fundação por meio de contrato particular. Este mecanismo de escritura pública é irretratável. O Ministério Público pode até mesmo obrigar a transferência desse patrimônio para a fundação. Tudo bem? E o testamento, professor? O testamento, se a fundação for instituída por testamento, haverá a possibilidade de revogação, porque nós temos a possibilidade de revogação do próprio testamento. Tudo bem? Mas lembrem bem da irrevogabilidade do testamento, da escritura pública em relação à instituição da fundação. A fundação somente pode se constituir para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. Isso é o que nos diz o nosso Código Civil. Tranquilo? A doutrina entende que há possibilidade de criação de uma fundação para fins de proteção do meio ambiente, certo? Para fins científicos, para fins educacionais. Nesse sentido, nós teremos essa abrangência do Código Civil quando ele fala em fins religiosos, morais, culturais e de assistência. Tudo bem? Lembrando mais uma vez que essas fundações elas são constituídas por meio de registro no registro civil das pessoas jurídicas. Vou fazer um pequeno resumo para vocês aqui para a gente encerrar a aula, que é como se dá a instituição de uma fundação. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos a afetação de bens livres por meio de um ato de dotação patrimonial, escritura pública ou testamento, certo? Com esse patrimônio afetado, se ele não for suficiente, professor, o que nós faremos? Se ele não for suficiente, esse patrimônio não retorna para o instituidor. Este patrimônio ele é incorporado a uma outra fundação, a uma fundação semelhante. Princípio da irretratabilidade, não retorna esse patrimônio para o instituidor. Nós temos depois a elaboração dos estatutos, não confundimos estatuto com a escritura pública de instituição ou com o testamento de instituição. O estatuto pode ter sido elaborado pelo instituidor, mas se ele não foi elaborado, ele deverá ser elaborado por alguém que foi designado ou então pelo Ministério Público. Após a elaboração desse estatuto pelo Ministério Público ou pela pessoa que foi designada, nós temos a aprovação do estatuto. Se ele foi realizado por um particular, o Ministério Público deve aprovar esse estatuto. E, por fim, o registro deste estatuto e da escritura ou do testamento no registro civil das pessoas jurídicas, certo? A personalidade da fundação, ela tem início com o registro deste estatuto, porque nós adotamos, o ordenamento jurídico brasileiro adota qual teoria?
teoria da realidade técnica. Pessoa jurídica é uma realidade social, é real, mas para a sua personalidade, para o início da sua personalidade, nós dependemos de um outro ato, que é o registro. Teoria da realidade técnica. Tudo bem, meus queridos? Uma última informação da aula, uma última informação para a aula, porque eu já vi cair muito isso em concurso. Vamos lá. Fundação de regime de previdência privada não é fiscalizada pelo Ministério Público Estadual. Então, fundação que dispõe sobre regime de previdência privada é fiscalizada por um órgão específico, por um órgão regulador. Então, muito cuidado com essa exceção. Tudo bem? Último item da aula, empresas individuais de responsabilidade limitada. Essa empresa individual de responsabilidade limitada, meus queridos, a EIRELI, ela não constitui necessariamente uma sociedade. Por quê? Sociedade nós teríamos que ter mais de uma pessoa. E a EIRELI, ela é constituída por apenas uma pessoa. Por isso que ela é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Não é uma sociedade individual de responsabilidade limitada, até não combinaria esse tema. Tranquilo? Então, não é uma sociedade. É um ente jurídico personalizado. Muito bem, não é um ente despersonalizado como nós temos o empresário individual. Qual a diferença entre o empresário individual e a EIRELI? Empresário individual é um ente despersonalizado e EIRELI é um ente personalizado, que se personaliza, que adquire personalidade com o seu registro, Os atos constitutivos são registrados a depender da sua natureza. Se for natureza empresarial, na junta comercial. Se for de natureza não empresarial, no registro civil das pessoas jurídicas. O Código Civil chama expressamente a EIRELI de pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica com uma única pessoa. O único detalhe que eu gostaria de que vocês adotassem para a prova de vocês. No nome empresarial da EIRELI, nós devemos obrigatoriamente ter a inclusão da expressão EIRELI, após a firma ou a denominação. Então, obrigatoriamente, para você reconhecer uma EIRELI, nós temos a inclusão no nome empresarial desta sigla, EIRELI. Tranquilo? Cada pessoa natural só pode ser titular de uma única EIRELI. Isso cai muito em prova. Nós não podemos, uma pessoa natural não pode figurar como titular de mais de uma EIRELI. Somente uma única EIRELI. Encerramos assim mais uma aula, mais um item do nosso edital. Estamos cada dia mais próximos da nossa aprovação. Até a nossa próxima aula, meus queridos. Lembrando, leitura obrigatória, terminando aqui o vídeo, leitura obrigatória dos artigos que nós falamos aqui na aula. Tudo bem? Artigo 54 do Código Civil, artigo 50 lá no CDC, artigo do CPC relacionado a consideração da personalidade jurídica, não é despersonalização. Até a nossa próxima aula, meus queridos. Até daqui a pouquinho.